Galerinha, boa tarde, bom dia ou boa noite para todo mundo. Vamos aqui para mais uma aula de história. E galera, hoje nós vamos começar, certo? Grécia Antiga. Espero que vocês tenham visto o vídeo que eu mandei para vocês na semana passada. Por quê, professor? Porque esse vídeo, vai ter muito a ver com a nossa aula hoje, onde nós vamos observar a formação territorial, a formação do povo grego, ok? Então, de cara aqui, vocês podem observar, que eu coloquei algumas imagens que é muito comum a gente ver ou em filme. Quem já assistiu aí Percy Jackson, o Ladrão de Raios, quem já assistiu Hércules, Xena e tudo mais, você vai perceber que você vai ter muitas características, ou quem já jogou, inclusive o jogo, o Deus da Guerra, você vai observar aí, galera, a mitologia grega, sempre presente. Ou também quem já jogou aqui Minecraft, você também vai ter alguns personagens lá da mitologia grega, certo? Então vamos lá. A civilização grega tem sua origem relacionada a diferentes povos. Olha aqui, é um ponto principal que você deve saber. Ai, professor, apenas um único povo foi que criou a Grécia, que o povo grego é descendente de um povo só? Não, pessoal. Assim, por exemplo, como os brasileiros, que é uma mistura entre europeus, uma mistura entre indígenas, africanos, asiáticos e assim vai. Nós somos uma mistura, uma miscigenação. Isso aconteceu também com a Grécia, que já a gente vai ver, certo? Então você vai ter 4 povos que se misturaram e aí vai surgir então o famoso, o famoso povo grego. Ok? Então vamos lá. Que se encontraram na região da Península Balcânica a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Suas poesias, seu teatro, filosofia e política influenciaram diretamente inúmeros povos e períodos da história, inclusive a nossa sociedade. Olha aqui, galera, como isso é interessante. A grande maioria das nossas palavras que nós temos hoje é de origem grega, Ah, professor, mas algumas palavras é de origem do latim. Mas o latim, galera, tem muita influência do grego, certo? Então, se eu pegar a palavra, por exemplo, geografia, Ges, em grego, é terra, e grafia é descrição, escrever, é como se alguém escrevesse a terra. Biologia, bios, vida, logia, estudo, é o estudo sobre a vida, Então você vai ter várias palavras, até mesmo as mais comuns, vieram da Grécia. Para você ter ideia, a palavra fósforo veio de palavra grega. Além dessas palavras, você vai ter a filosofia muito presente, certo? Em nosso cotidiano, a política. Vou dar um exemplo. Nós vivemos hoje em uma democracia. Professor, onde foi que surgiu a democracia? A gente vai ver depois que surgiu na Grécia, certo? Inclusive, democracia também é uma palavra grega. Oligarquia também é uma palavra grega, aristocracia, e assim vai. Então você percebe que nós temos uma grande influência da Grécia, certo? Mas a gente vai falando isso com o passar das nossas aulas, ok? Professor, beleza, o senhor falou aí então que primeiro, galera, o povo grego não surgiu do nada. E de repente surgiu. Não foi assim. Você vai ter uma formação, por um longo período de tempo. Os povos foram se misturando, até a gente ter o povo grego, certo? Claro, quem viu o vídeo anterior, professor, não vi, veja antes desse vídeo, certo? Porque a gente vai falar sobre ele. Vamos lá. No território grego, ocorreu o encontro de diversos povos de origem indo-europeias. E aí, isso daqui, galera, que vocês vão ter que pegar para vocês. Professor,
Que povos eram esses? Você vai ter 4 povos principais. Você vai ter, primeiro, chegando lá, os aqueus, certo? Depois vieram os jônios e os eólios. E por fim, galera, você vai ter os dórios. Esse primeiro povo aí, tá vendo aí, ó? Os dórios. Pessoal, isso daqui é importante por quê? Porque, de acordo com esses povos, você vai ter a formação de algumas cidades gregas. Vou dar um exemplo. Os aqueus, que vocês estão vendo aí, que foi o primeiro povo a chegar onde nós temos a Grécia hoje lá, formou a cidade de Atenas. E os dórios, né, que era um povo muito guerreiro, um povo poderoso, um povo que estava voltado para a guerra, para a batalha, formaram Esparta. E depois vocês vão ver que vai ter uma grande guerra entre essas duas cidades, né, que é chamada Guerra do Peloponeso. Mas isso a gente vai ver depois, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que a Grécia foi formada por uma mistura de vários povos. Os 4 principais são aqueus, jônio, eólios e, por fim, os dórios. Dórios ou dóricos, tanto faz, certo? Esses povos, por meio de suas migrações e trocas culturais e comerciais, formaram a Grécia e sua cultura. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar daqui a pouco um mapa para vocês e vocês vão entender melhor como é que aconteceu tudo isso. Os aqueus foram os primeiros a chegar, seguidos pelos jônios e eólios. Os aqueus fundaram as cidades como Micenas e Tirintos. Olha aqui, galera, isso daqui é importante. Grifem ou marquem, anotem no caderno, porque isso daqui é de suma importância. Em torno de 1450, os aqueus tomaram Creta. Vamos lá. Galerinha, professor, o que é Creta? Já vou mostrar um mapa para vocês e vocês vão perceber que Creta, para quem não sabe, pela mitologia, é uma ilha onde Zeus foi deixado, certo? Então, o deus lá de Creta era Zeus. É a maior ilha que tem por lá. E lá existe também, por exemplo, a cidade, né? O local onde vivia o famoso Minotauro. Você tinha a cidade chamada Knossos em Creta, onde ficava lá o labirinto. E os reis de Creta eram chamados de Minos, certo? Rei Minos. Então, galera, Creta era uma cidade muito rica. Por quê, professor? Porque era uma ilha que ficava no meio do mar. E aí ficava fácil para eles comercializarem com o Egito, comercializar com a Pérsia, com os fenícios. Então era um povo muito rico. Qual era o grande problema, galera? Eles não sabiam lutar muito bem, não eram grandes guerreiros, eram comerciantes. E aí o que vai acontecer? Olha aí, em torno de 1450, chega um povo que é guerreiro, que são os aqueus, e tomam Creta, certo? Vão tomar Cretas. Aí você vai ter a formação de quê? Aqueus mais cretenses, você vai ter a chamada civilização micênica. Os jônios então fundaram Atenas. Depois chegaram os jônios e os eólios. E aí, galera, o engraçado aqui é que quando os aqueus chegam, depois vem os eólios e os jônios, eles vivem até de forma pacífica, certo? É um povo que vivia de forma pacífica. E aí os aqueus tomam Creta e aí continuam vivendo de forma mais ou menos pacífica. Depois vem, certo, os dóricos. Aí não. Os dóricos eram um povo altamente guerreiro, que matava criança, matava mulher, matava velho. E aí você vai ter toda uma guerra aí depois. Vamos lá. A civilização micênica foi profundamente transformada pela violenta invasão dos dórios do século 12 a.C., certo? Os dórios eram os camaradas realmente muito guerreiros. Os dórios eram guerreiros
e a sua superioridade tecnológica, como a utilização do ferro, era notório. Professor, mas o senhor não falou também que os aqueus, eles eram guerreiros? Sim, galera, eles eram guerreiros, mas tinha uma grande diferença entre os aqueus e os dórios. Qual era, professor? Os aqueus, eles utilizavam bronze. Quando você pega os dórios, já tinha uma tecnologia mais avançada. Eles utilizavam ferro, que era uma ferramenta muito mais poderosa. Então, quando os dórios chegam, os dórios vai matar muita gente, vai expulsar muita gente da Grécia para outros locais, certo? E também vai escravizar muita gente. Por quê, professor? Porque eles eram guerreiros e tinham ferro ao seu favor, tinham tecnologia que era utilizada a seu favor. Foram eles que no Peloponeso é uma região da Grécia, fundaram a famosa cidade de Esparta. Mais uma vez, você vai ter que colocar na sua cabeça que os aqueus, os jônios, eles fundam Atenas, mas os dórios, eles fundam Esparta. A gente vai perceber, galera, que Esparta era um povo tão guerreiro que qualquer bebê que nascia, ele já começava a ser preparado desde criança para a guerra, certo? A criança, ela não era voltada para os estudos, para a filosofia, não, certo? Quando um casal teria um filho, já pensava no filho homem para ir para a guerra. Ah, professor, mas vamos supor que tem um marido e tem uma mulher, são um casal, e eles têm um filho e de repente o filho, professor, nasce cego. Ele ia para a guerra, professor? Não, não tem como um cego ir lutar na guerra. E o que aconteceu com esse bebê, professor? Os espartanos subiam lá em cima de uma colina e jogavam e matavam o bebê, certo? Ah, mas nasceu um deficiente físico sem a perna, professor. Também matava, certo? Porque todo mundo deveria ser preparado para a guerra. O objetivo final de Esparta era a guerra. Ah, professor, mas isso era em toda a Grécia? Não, galera. Isso era basicamente Esparta. Quando você pega Atenas não. O filho, ele era criado para ser um intelectual, para ir para retórica, conversa, para filosofia, para o diálogo, para matemática, certo? Então você vê algumas diferenças aí. Vamos lá. E aí você vê aí uma imagem espartana. Você já percebe, galera, aí que as imagens espartanas é todo voltado para a guerra, certo? A galera gostava de guerra, de luta, certo? Era um povo bastante poderoso. Com o passar do tempo, pessoal, a gente vai estudar algumas guerras, certo? A guerra que vai acabar com a Grécia, não sei se vocês lembram, o que vai acontecer em um ponto, pessoal. Os aqueus, como já falei, eram um povo também guerreiro, porém, eles utilizavam bronze, certo? Os aqueus, eles começam a querer dominar outros territórios. É por isso que vai ter a Guerra de Troia, né? Quem já assistiu o filme Troia vai saber disso. A gente vai falar um pouco depois sobre isso, certo? Beleza, professor, e aí? Galera, com o passar do tempo, vai haver uma guerra entre a Grécia e os persas, chamado de guerras médicas. Vamos lá. Um outro ponto que eu quero que vocês anotem aí. Galera, na Grécia, você não vai ter um único povo. Como assim, professor? Quando você pega Esparta e Atenas, né, eram gregos, mas eram rivais entre si. Quando você pega Tebas e Corinto, eram duas cidades gregas, mas eram rivais entre si. Então percebam aí que eram cidades que, não sei se vocês lembram, mas eram chamadas de cidades-estado, certo? Cidade-estado. Eram cidades independentes uma da outra. Cada uma tinha o seu próprio Deus, cada um tinha a sua própria cultura, o seu próprio costume, o seu próprio governante, a sua própria moeda. Beleza, professor, mas o que fazem então eles serem a Grécia?
a língua, pessoal. Todos eles falavam grego. Por mais que Corinto tivesse outro governador, tivesse outro deus, por exemplo, né? Mas esse deus era um deus grego. A língua que eles falavam era a língua grega. A vestimenta que eles usavam era uma vestimenta grega. Professor, mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Lá em Creta, professor, em Creta adoravam a Zeus. Em Atenas, adoravam a Atena. Não era isso, professor? Era. Então percebam aí que os deuses são diferentes, mas continuam sendo os mesmos deuses gregos. Professor, em Creta falava qual língua? O grego. Em Atenas, o grego. Eles eram inimigos, professor? Eram. Então você percebe aqui que eles eram cidades-estados, cidades independentes, mas eles tinham algo em comum. Que era o quê, professor? Serem gregos. Falavam a língua grega, tinham a cultura grega, certo? E vocês vão perceber isso, quem assistir Troia vai perceber algo muito interessante. Quando você vê lá os gregos chegando em Troia, você vai ver o navio preto, o outro vermelho, o outro azul. Por quê? Porque quando era para lutar contra outro inimigo de fora, aí todas essas cidades que eram rivais se juntam por serem gregos e vão combater o inimigo rival. Certo? Vão combater o inimigo. Então, nesse momento de guerras exteriores, por exemplo, uma guerra contra a Pérsia, aí Corinto se junta com Atenas, que se junta com Esparta, que se junta com Tebas, que se junta com Creta. Aí sim vai ter a união desse povo grego para tentar derrotar o inimigo. Entenderam aí? Então é como se eles fossem independentes, né? Fossem um povo separado, mas junto ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá. Dórios. Os dórios escravizaram, né? Escravizavam vários grupos micênicos e outros grupos migraram para outras regiões, formando novas cidades e estados gregos. Galera, isso aqui é interessante, certo? Quando os dórios chegam, o povo ia ser morto. Para não morrer, o que eles faziam, professor? Eles fugiam. E aí, galera, esse povo que fugia ia formando outras cidades gregas, por exemplo, no Egito, formavam cidades gregas, onde hoje é a Turquia, que era basicamente ali a Fenícia. Chegavam na Itália, formando outras cidades. Então perceba, pessoal, que tudo isso era Grécia, onde essas pessoas que fugiam chegavam, formavam novas cidades gregas. Entenderam aí? Vamos lá. Organização da Grécia. Entre 1200 e 800 a.C., a sociedade grega começou a se organizar nos chamados genos. Quem aqui assistiu Naruto vai entender melhor, certo? Quando você pega Naruto, você vai ver lá o que nós chamamos de clãs, certo? É como se nós tivéssemos, pessoal, famílias formando um clã. Então eu pego a minha família, por exemplo, meu sobrenome é Miranda. Então eu pego a família Miranda e faço uma espécie de clã, pego uma terra e nós vamos morar naquele pedaço de terra que eu peguei, certo? Isso para o grego, quando você pega Naruto, você vai perceber lá que tem uma tribo chamada tribo da Folha, e dentro da tribo da Folha você vai ter várias famílias. Você vai ter a família Uzumaki, a família do Naruto, a família Uchiha, né? Família Hatake, que é do Kakashi, né? E assim vai. Então você percebe que você vai ter como se fosse uma cidade, uma tribo, e dentro dessa tribo você vai ter várias famílias que são chamadas de clãs. Então o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter aqui esses clãs, que são essas famílias, nós chamamos de genos, ou genos, né? Mas como no grego você tem que falar, toda vez que você vê um G em grego, você fala com esse som G, de gato, certo? Para o grego não tem esse som G que nós temos. Então, se reuniam em genos, certo? Vamos lá, deixa eu tentar desenhar para vocês, para ver se fica mais fácil aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui a família Ferreira, que é a família do Marcos, professor Marcos. Então aqui, ó, eu vou ter o meu genus, certo? Aqui eu vou ter meu geno, que é o geno Miranda. E aí eu pego o genus de outra pessoa que fica próximo do meu. Lembrando que isso aqui são clãs. Galera, todas as pessoas que moram aqui, ó, no meu genus, tem duas coisas em comuns. Ou são todos parentes, são familiares, certo? Ou possuem o mesmo Deus, a mesma religião. Quando chega nesse outro genus aqui, ó, é um outro clã, é uma outra família. E aí essa mesma família, ou são todas parentes, vamos pegar aqui a família da Emanuela Jennifer. Então, a família da Emanuela Jennifer já vai ser um outro genus. A família do Israel já vai ser outro genus. A do Lucas Queiroz, outro genus. Então perceba que cada famíliazinha é chamada de genus. Ok? Professor, beleza. O que é que vai acontecer, pessoal? Quem é o líder desse genus, professor? Vai ser o Senhor? Não. O líder do genus vai ser o homem mais velho. Ou seja, seria o meu pai, que seria o mais velho da família. Então, meu pai seria o líder. O homem mais velho da casa da Jennifer seria o líder. Da casa do Israel também seria o líder. E assim vai. Ou seja, galera, os líderes eram as pessoas mais velhas de cada clã, de cada genus. Certo? E aí, pessoal, o interessante é que nessa época aqui, a terra, os alimentos, tudo era compartilhado entre todo mundo. Então, todo mundo recebia igual, todo mundo trabalhava igual. Então, você tinha uma comunidade bem igualitária, certo? Qual é o grande problema, né? O grande problema é que acontecia o seguinte: com o passar do tempo, o egoísmo foi tomando conta do pessoal. E aí o homem mais velho, né, que era o líder, ele começou a fazer o seguinte: olha, é o seguinte, cara. Eu acho que minha família merece mais. Então o que é que o homem mais velho fazia, o líder? Começou a dar mais terras para os filhos dele. Começou a dar mais alimentos para os filhos dele. Os alimentos melhores dava para os filhos deles. Enquanto o resto da família, o resto do clã, ficava morrendo de fome, não tinha terra boa, terra infértil. E aí começou a desigualdade nos genus, na Grécia. Então você vê, pessoal, que antigamente era tudo igualzinho. Com o passar do tempo, esses líderes começaram a ficar cada vez mais ruins. Certo? Vamos lá, não sei se vocês entenderam. Imagine aqui que cada família vai ter o seu clã, certo? Vai ter o seu genus. Professor, esse genus aqui era amigo do outro? Normalmente não. Algumas vezes eles eram rivais, certo? Outras vezes eles eram aliados. Vamos supor aqui, pessoal, vamos dar um exemplo aqui, mais claro. Vamos pegar o Colégio Cristão Gomes, né? Escola Cristã Gomes. E aí você vai ter sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então cada um vai ser o clã. Pensei que todo mundo é uma família, né? O sexto ano é um genus, o sétimo ano é outro genus, o oitavo ano é outro genus e o nono ano é um outro genus. Tranquilo? Beleza, professor. E aí, vamos supor que o oitavo seja inimigo do nono ano. Certo? Então você vai ter um genus próximo do outro, mas que eles são rivais. E aí o sexto ano é rival do sétimo ano. Então você vai ter dois genus que são rivais. E aí, galera, o que vai acontecer? Algumas vezes, genus vão se juntar para guerrear contra outros genus. Então, por exemplo, o sexto ano vai se juntar com o oitavo e o sétimo vai se juntar com o nono. Certo? O sétimo e o nono vão se juntar com o terceiro, com o quinto, né, com o primeiro ano. Quando eu pego vários genus juntos, nós vamos ter uma frataria. E quando eu pego várias fratárias juntas, vão ter várias
tribos, certo? E várias tribos, aí sim nós vamos formar uma cidade, ok? Já a gente vai ver isso daqui, vamos lá. O que são os guenos? Como eu coloquei, ó, são grandes famílias ou clãs. Era formada por pessoas que acreditavam ser descendentes de um antepassado comum. Economicamente, de forma inicial, a terra pertencia à comunidade, galera. Vamos lá, mais uma vez. Foi o que eu acabei de falar. Antigamente, a terra era de todo mundo, pertencia à comunidade. Então, todo mundo recebia igual, todo mundo trabalhava igual, todo mundo tinha uma terra fértil igualmente, certo? Depois, ó, dentro do Genos havia a figura do homem mais velho, que atuava como a autoridade máxima e assumia a função de juiz, chefe religioso e militar. Então vamos lá. No Geno dos Mirandas, que é da minha família, professor, quem é que seria vamos botar aqui o padre, o meu pai. Quem que seria o líder militar que ia para a guerra que estava na frente? O meu pai, certo? Quem é que, se alguém fizesse alguma coisa errada, quem é que puniria alguém? O meu pai, porque ele seria o juiz. Então, o homem mais velho, ele seria o administrador, era ele que dividiria igualmente as partes para todo mundo, né? Olha, nós temos aqui 100 bananas, então vou dar um para cada um. Quem fazia essa divisão era o chefe, o homem mais velho. Quem era o juiz, professor? O homem mais velho. Quem era, por exemplo, o chefe militar e religioso? O homem mais velho, certo? Então ele realmente era o cabeça ali do clã. Ele também era o administrador do Genos. Seu cargo era repassado para seu filho após a morte. Isso é chamado, grifem aí ou marquem, né? Ou escrevam no caderno. Isso era chamado de direito de primogenitura. Ou seja, se meu pai morreu, por exemplo, que era o chefe do Genos Miranda, quem que assumiria? Assumiria o senhor, professor? Não, porque eu tenho um irmão mais velho. Então, quem assumiria o trono seria o meu irmão mais velho. Então, quem que mandaria em tudo? Meu irmão. Ele era o cara que iria dividir as coisas, seria o juiz, seria o chefe religioso e seria o chefe militar. Quando o meu irmão morresse, aí se viria eu que sou depois dele o mais velho, certo? E assim vai. Ou o filho do meu irmão que assumiria, certo? Vamos lá. Então, era um direito passado de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Ok? Vamos lá. E eu botei aí, ó. Durante o período homérico, surgiu na Grécia várias comunidades agrícolas denominadas de Genos. E observe aí, galera, ó. Como é que era o Genos? Você vê como se fossem tribuzinhas, ó, tribos. É algo bem pequenininho, certo? Poucas famílias, poucas pessoas, ou então um cara mais velho. E lembre, no começo era ótimo. Por quê, professor? Porque todo mundo ganhava igual. Com o passar do tempo, o homem mais velho, o chefe, cresceu o olho e começou a privilegiar, dar privilégios para os seus familiares mais próximos. E aí depois a gente vai ver que vai surgir a aristocracia, certo? Galera, para finalizar, olha aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Como é que era? Você vai ter o indivíduo, vários indivíduos juntos, né, vão formar os Genos, que são esses pequenos clãs. Quando eu tenho a junção de vários Genos, quando, por exemplo, a minha família juntava de alguma forma com a família da Jennifer, e o da Jennifer se juntava com o do Israel com o do Lucas Queiroz, com o do Anastácio, e assim vai, aí nós teremos uma frataria. E aí, quando várias fratarias se juntavam, nós tínhamos então uma tribo. E quando várias tribos se juntavam, nós tínhamos as demos, né? Ou depois a gente vai chamar de polis. Ok? Então aqui nós começamos a ter então a formação das cidades gregas. Tudo isso fez com que essas grandes cidades como Corinto,
como Éfeso, como Creta, Esparta, Atenas, Tebas, certo? Tudo isso começou com Genos, depois do Genos passou a ser uma frataria, depois uma tribo, depois até chegar uma demos, depois uma polis, não uma cidade-estado. Beleza, galera? Então, pessoal, é mais ou menos isso, certo? Qual vai ser a atividade de casa de vocês, certo? Vocês vão pesquisar, fazer uma pesquisa sobre a Guerra do Peloponeso, certo? Guerra do Peloponeso. E depois você vai me entregar, certo? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Abraço a todos e até mais.